Muito bem, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Estamos vendo aqui no dia 28 de julho a abertura do mini índice que abriu aqui com uma movimentação de queda, acabou fazendo aqui a figura gráfica do W torto e teve essa grande subida até mais ou menos essa linha amarela, tentou progredir, não conseguiu e voltou a fazer aqui outro W, tentou aqui resistir e romper aqui essa linha, essa média amarela, por mais uma, duas, e está vindo para sua terceira tentativa, e pode ser que ele consiga sim passar aqui dessa vez. No entanto, nós estamos aqui com uma média muito importante, flat, estamos encontrando várias médias aqui muito próximas e esse contexto não é interessante para fazer nenhum tipo de operação. Vamos dar uma olhada aqui a quantas anda aqui o dólar em 5,56, uma ligeira alta aqui de 0,03, a gente entende como neutralidade. O DXY levemente positivo aqui. Ah, temos S&P 500, Nasdaq e Dow Jones aqui também numa faixa de lateralização. Hansen fechou a 0,68 de alta. Temos as techs aqui numa situação de lateralização, com exceção da Tesla que está bem positiva. Minério de ferro a 1,75 de baixa e Brent a 1,63 de baixa, de alta, aliás, estimulando o mercado lateral. Essa semana a gente vai ter notícias bastante importantes, mas no dia de hoje não. Com relação a juros futuros, nós temos aqui os juros também numa faixa de lateralização. Então, o mercado sem motivadores no momento para que a gente possa pensar aqui numa movimentação de força, tá certo? E temos que ter paciência, aguardar. Houve aqui essa oportunidade no primeiro minuto do dia, ou seja, o preço fez uma movimentação muito rápida, trazendo essa oportunidade aqui de compra. Essa outra oportunidade de venda que era uma oportunidade que era questionável, tá? E aqui a gente tem uma distância entre preço de abertura e fechamento muito curtinha, e é provável que esse preço ele fique batendo aí em lateralizações, tá? Enquanto isso, nós vamos fazer aqui as nossas marcações de possíveis suportes e resistências intermediárias no IFR, aonde eu vou buscar os fundos do IFR para fazer uma média aritmética. 32,48. Sabe aquela situação em que você vê uma entrada compradora, depois e aí você compra e o preço desce, e ao contrário também? Eu consegui entender que essa situação é uma situação bastante comum por falta de informações dentro do IFR. E a gente precisa estar muito atento com relação a essas marcações para evitar entradas fora de hora, tá? Vamos ver aqui essa outra situação. Da mesma forma que a gente faz com os fundos, a gente também tem que fazer com os topos.
O preço ele está aqui na faixa central do IFR, que é uma região aí bastante, que o preço fica bastante preso, oscilando muito para cima e para baixo. Temos aqui em cima essa média amarela, que é uma média muito forte, e com uma média desses últimos topos aqui, no 57,17, que pode servir aí como um reforço da resistência. Depois a gente tem aqui uma mistura aqui desses últimos topos aqui. Então aqui eu vou fazer uma média aritmética com quatro topos que devem servir aí de uma resistência mais forte. Então vamos puxar esse topo aqui, 65,06, mais meia. Quatro, 3,15. Bom, então, a princípio, eu fiz aqui uma média aritmética desses quatro topos aqui, este, e chegamos aqui no 63,15 como uma resistência mais importante. Foi feita aqui uma figura de W torto, tá? Que é uma figura importante como uma figura de força que não teve força suficiente para romper aqui, tá? Então a gente tem realmente aqui esse ponto como um ponto importante de resistência. Tá vendo? Aqui a gente fez um sinal de compra, aqui uma confirmação, ele fechou acima dessa linha, então muita gente pode ter comprado aqui quando o preço encontrou essa média aqui e aí acabou descendo. E aí a galera que deve estar com o stop aqui embaixo, né, provavelmente será acionada. Agora temos que ver aqui uma questão de suporte dentro dessas regiões aqui. Os suportes eles estão muito juntos. Eu vou pegar esses três últimos aqui. 35 e 35, 39, 18, 37, 22, 37, 25. Então a gente tem essa região, essas linhas
brancas tracejadas aqui como pontos de suportes e resistências intermediárias aqui do IFR. E vamos ver até que momento essas linhas elas vão ser respeitadas. E depois a gente pode fazer ajustes, tá? Conseguiu fazer aqui um rompimento, bateu aqui no 70 do IFR e agora vamos ver se ele consegue funcionar como suporte em direção ao limite de volatilidade e à resistência principal. Então essa região aqui ela tem que agora servir como suporte. Tá batendo aqui nessa linha tracejada, não respeitou, voltou a descer, veio para o 50 da região central do IFR aqui, que também é uma região interessante de suporte ainda. Essa elevação aqui, ela deve estar servindo apenas como movimentação para pegar stop de quem vendeu aqui. Então é um mercado lateral que só visa a busca de captação de liquidez de pessoa física. Agora a nuvem está cruzando aí a média amarela e o preço deu sinal comprador, mas bateu exatamente lá na linha tracejada do IFR, tá vendo? Fechando para cima é uma confirmação compradora se eu não tivesse vendo essa linha tracejada aqui em cima, que pode servir como resistência, assim como foi uma média de resistência aqui atrás. Então, Marcelo, mas aí você vai ficar com o dia todo travado sem conseguir fazer operações aí, né? Ué, tem dia que é assim. Tem dia que o dia tá travado mesmo. E por enquanto, a movimentação aí, ela tá respeitando essas linhas, então é travadeira geral mesmo. Se eu quiser fazer alguma operação, vai ter que ser uma operação de um scalpzinho de 50 pontos. Olha lá. Ele fez o box verde, voltou um pouquinho em direção à nuvem, fechou para cima, o fechamento é uma confirmação compradora. Não fosse essa linha tracejada que eu tracei aqui, no fechamento desse box aqui, eu teria feito a compra, tá? Vamos ver se eu teria me dado bem ou se eu teria me dado mal. Ó, entrando aqui, eu chego muito perto do limite de volatilidade lá em cima
E o meu stop estaria junto com essas médias aqui, o fechamento desse box vermelho. Vamos ver o que é que vai acontecer. Primeiro, tá? Vou traçar aqui uma linha verde como sendo, aliás, vermelha como sendo a finalização da operação compradora e uma linha verde de stop que estava neste ponto aqui. Vou colocar como uma linha verde. Vamos ver o que é que teria acontecido primeiro. Fato que existe stop aqui do pessoal que vendeu aqui nessa região, tá? Então tem dinheiro aqui em cima, mas um monte de gente que comprou aqui também tem dinheiro aqui embaixo. Tem dinheiro dos dois lados. Aonde tem mais dinheiro? Provavelmente aqui embaixo por conta do número de defesas compradoras que aconteceram. Mas pode ser que o volume de dinheiro aqui em cima seja tão alto, tá? E aqui também gerando aqui um impulso um pouco maior, que o preço ele pode dar uma pancada aqui para cima, tá? A vontade de comprar é uma vontade legal, porque a gente tem aqui uma estrutura, né, de topos e fundos ascendentes, e aqui a gente está no momento de topo duplo. E aí o que acontece? No rompimento desse topo, o preço ele pode dar uma esticada até aqui a resistência principal para conseguir captar a liquidez desses vendedores aqui, ou ele pode fazer um rompimento falso para gerar mais liquidez aqui embaixo. Então, é um momento em que, olha, teria dado o alvo. Tudo bem, melhor não arriscar. Agora a gente tem uma inclinação da média da nuvem muito interessante. Aqui a gente está tendo um cruzamento das duas médias juntinho aqui com a média amarela, a média branca e a lilás cruzam com a média amarela. E isso nos dá uma característica mais compradora, tá? No entanto, a gente está aqui perto da resistência principal e o preço está se aproximando aqui da do 90 do IFR. Nesse ponto, a gente entra numa área compradora e a gente precisa ver a nuvem passar por esse ponto. O preço precisa retestar essa região e a nuvem para poder subir, para aí a gente poder pensar em compras, tá bom? Como o preço está se aproximando muito dessa região, a gente pode, eu vou até diminuir a mão aqui, porque quando o preço desce
estando presente nessa região muito alta, um scalpzinho de 50 pontos, ele pode ser muito bem-vindo, tá? Só que eu vou fazer com a mão pequena, porque todas as médias estão muito inclinadas aqui para cima e o preço ele pode voltar a subir. Tudo bem? O preço foi acionado, o stop ligeiramente ali acima do último pavio. Agora o preço ele pode subir, estopar para fazer uma divergência de FR. Ótimo, o preço pegou o alvo, 50 pontos, voltou aí a média, e esse é o momento do reteste que eu estava falando para vocês. Se ele volta a subir, a gente pode ter uma perspectiva de alta do preço que pode ser mais interessante. O preço ele voltou bem e agora o retorno dele vai encontrar as barreiras das linhas tracejadas aqui em cima. Marcelo, por que que você não colocou o alvo junto com a nuvem? Porque aqui é uma resistência principal e às vezes o preço ele quando fecha para baixo, imediatamente ele pode voltar a subir, né? Faz um box só de para baixo e depois começa a ir para cima. Então eu quero sair da operação o mais rápido possível dentro de uma operação contra o movimento. Ó, agora ele fez um alerta, um sinal comprador, o preço ele voltou aqui para a resistência principal e foi lançado um pouco para cima. Se ele fecha aqui para cima, a gente tem uma possibilidade compradora, mas ele vai bater exatamente aqui nessa linha tracejada aqui em cima, que pode ser uma resistência. Então, eu sou mais a favor de fazer uma venda caso o preço comece a descer, do que uma compra nessa região. A nuvem tá querendo, tá na dúvida ainda se passa ou não passa da resistência principal. Vamos dar uma olhada. O dólar tá 5,8880. Antes ele estava 56. Então, dólar mais alto tende a fazer o preço descer. O preço ele ainda está guerreando aqui com essa média inferior da nuvem. Fecha para baixo aqui, se confirma aqui, ainda é muito cedo para a gente ter aí um processo de venda. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer com esse box. Se ele fechar para cima e fizer um outro box com essa característica do amarelo, fechando para baixo novamente, e depois tiver uma confirmação, aí a gente vai ter um ponto de entrada vendedor. Agora, se ele fechar para cima e tiver continuidade, aí a gente pode ter um ponto de entrada comprador.
gerando aqui um segundo pavio. O preço fechou, está na região de média inferior e automaticamente ele recebeu aqui uma pancada e está tendo que superar essa resistência aqui e parece que não está conseguindo. O movimento comprador ele está forte, mas nem tanto. Aqui é uma resistência principal, a gente tem os pavios acontecendo aqui. Aqui a gente tem uma resistência. Vamos investir nessa resistência aqui. Não é o que o setup fala, né? Então não vamos aumentar a mão, vamos manter o stop curto. Se ele não conseguir subir, a gente vai ter uma reentrada nesse mesmo ponto que nós entramos aqui. E se ele subir, eu zero na mão. Acionou o ponto de entrada. Agora estou com 6 ordens, 6 contratos, aliás. Eita, e agora vem para o stop. Vou aumentar um pouquinho aqui o nosso stop. 210. Se ele fechar para cima, eu vou inverter a operação, viu? Se ele fechar para cima, eu inverto. A resistência fez esses dois pavios grandes aqui, dando maior probabilidade para a continuidade do movimento vendedor. Então, realmente, eu vou agora diminuir o tamanho do stop para o stop original, uma vez que o preço teve a sua tentativa de confirmação e não conseguiu ultrapassar.
Esse é um box, eu vou diminuir mais ainda o stop. Pegou o primeiro alvo, R$ 56 de stop. Segundo alvo, Alt B. E stop gain com mais R$ 30. Preço parece que vai subir. Vou cancelar a operação. Tá ótimo. R$ 150 cravados. Tá? Ele teria pego aqui um pouquinho mais, agora que ele encostou aqui. Mas a diferença seria muito pouquinho, então é melhor ter 150 no bolso aí e temos um resultado muito bacana nos primeiros 40 minutos do dia. Vamos ver aqui, relatório de performance da conta Safe no dia de hoje. Foram feitas duas operações no game, tá? Aqui uma com 100 pontos, outra com 105, com 50 pontos, tá? Uma operação com três contratos, outra operação foi feita com três contratos inicialmente, mas houve uma reentrada aqui com mais três contratos, então eu tenho seis contratos no total. Em relação ao gráfico, esse vermelho aqui não é stop, tá? Ele foi apenas a demonstração da evolução aqui do preço, que chegou a ficar com R$ 84 negativos. E o preço continua preso por aí. E aqui no IFR, por que que eu quis fazer a venda? Né? Porque aqui em cima estava muito congestionado, né? O preço estava respeitando muito aqui as resistências das tracejadas e o caminho era mais livre aqui para essa região do IFR. Aqui houve uma quebra de angulação da descida, o que demonstra um aumento de volume, tá? E o preço está respeitando aqui essa, essa região como uma região de suporte. Ele pode descer mais um pouquinho? Pode, mas olha só essa marcação desse topo duplo que tinha sido criado aqui. Lembra? Antes dessa pernada de alta aqui, esse topo duplo aqui ele estava acontecendo. Aí o preço ele veio para cá, desceu, subiu, depois desceu, rompeu. Esse rompimento podia ter um problema com esse topo aqui, apesar da questão da liquidez aqui. E o preço subiu bem e, sem sombra de dúvida, fez o rapa no stop da galera que vendeu em qualquer um desses pontos aqui, tá? E agora ele volta aqui para uma região que pode servir como suporte, mas ele pode descer mais ainda. Chegou no 25, a gente está vendo aqui uma questão de uma baita de uma curva dessa média, as médias
da própria nuvem estão se ampliando e cruzando com a média branca, e a gente chega aqui nessa média amarela, que pode servir aqui como um suporte muito forte. Vamos ver se o preço vai conseguir voltar aqui para as médias superiores, ou se ele vai ver o 30 do IFR como uma resistência, e aqui a gente tem essa linha tracejada confirmando a resistência, e o preço pode voltar a descer. Esse de volta para o preço de fechamento. Vamos alinhar aqui com o fechamento do box, um super scalpzinho. Acho que não vai acontecer, hein? Então eu vou diminuir o stop, porque se ele fechar um para cima, ele volta para a nuvem. E aí eu tenho uma compra e eu vou colocar 8 contratos se ele fechar para cima. Ótimo. R$ 198, faltam 12 minutos para a abertura do mercado à vista. E em razão disso, chegou a hora do meu intervalo para que eu possa fazer a marcação das minhas consultas de psicologia clínica para o dia de hoje. E se até aqui você está achando interessante esse estudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, coloca os comentários, e a próxima turma de mentoria para o Setup Trader Consistente, que é esse que vocês estão vendo aqui, vai se iniciar tem a previsão para o dia, deixa eu ver que dia aqui em setembro, dia 1º de setembro, tá? Então, já deixe o seu comentário aí escrito: Eu quero a mentoria do Setup Trader Consistente. Manda para mim no direct também, Marcelo com dois L's, psicólogo. Na bio do Instagram tem o meu WhatsApp. Aqui na página inicial do meu canal aqui da Liga Brasileira de Mercado Financeiro também tem informações de contato, tá bom? Pode entrar em contato aí que as inscrições estarão abertas. Já estão, a pré-inscrição já está aberta, na verdade. Então, se você tem interesse, tá? A gente vem fazer parte da mentoria aqui para poder operar com um nível de segurança maior.
para você poder ter mais consistência aí nas suas operações e, como consequência também, maior, como se diz, lucratividade, tá bom? Mais dinheirinho no bolso. Eu vou dar uma pausa na gravação para poder fazer essas coisas e depois eu retorno após a abertura do mercado à vista, tá certo? Até já. Esqueci de ligar, de tirar a pausa do vídeo. Fiz uma compra exatamente no fechamento desse box amarelo aqui, tá? Com alvo aqui nessa média branca e protegi a operação no zero assim que ele pegou o primeiro alvo, tá? A joia, R$ 218. Ótimo. Por que que protegeu a operação? Por conta dessa média aqui, que é uma média muito forte também. Aqui ele com essa característica que nós temos aqui, é muito comum que o preço venha buscar a média branca. Mas no meio do caminho existe uma pedra, que é essa média aqui. Então, por isso, para evitar que eu fosse violinado, tá? E eu preferi ficar com o primeiro alvo. Se o preço tivesse que subir direto, ele viria pegar aqui e aí estava tudo certo. Então, vamos lá. Vou fazer mais uma pausa, viu, gente? Já já eu volto. Ah, você está vendo simulador aqui, né? Ah, ele está no simulador. Gente, isso aqui é a conta safe da Trade Arena, tá certo? É um ambiente de baixo custo onde você trabalha com um simulador remunerado, tá bom? Mais informações tem a playlist da Trade Arena aí e os últimos vídeos também falam sobre ela. Dê uma estudadinha aí, se informe, saiba mais, porque você pode começar a fazer a construção da sua carteira a partir de R$ 15 nos torneios e a partir de R$ 25 operando aí até de 10 a 100 mini contratos de mini índice, tá? E também tem as opções do mini dólar. Depois eu vou mostrar aí para vocês, tá certo? Fica até o final aí do vídeo, que no final do vídeo eu mostro para vocês, tá bom? Então, vou dar mais uma pausa e já já eu volto. Sim, vamos ver como é que está a situação. Olha só, quando eu fiz aquela operaçãozinha, tinha colocado, lembra? Uma ordem aqui em cima, o stop estava acima desse pavio aqui, e eu tinha colocado uma ordem aqui em cima. Aí o preço voltou. Ah, não, não tinha sido aqui, não. É, o preço foi, a última foi aqui. Aí agora tá rolando aqui. Bom, deixa eu voltar aqui e recapitular para vocês. Eu tinha colocado uma ordem aqui, como ele fechou aqui, eu cancelei a ordem, o preço voltou, pegou aqui a média branca e acabou descendo. Essa agulhadinha aqui na média branca, ele é um ponto de entrada vendedora quando o box agulha e fecha para baixo, tá? No entanto, aqui essa média, aqui ela poderia fazer com que o preço oscilasse aqui na média e voltasse a agulhar uma segunda vez aqui. E eu gosto que essa agulhada aconteça depois que a amplitude máxima da distância entre essas duas médias acontece essa agulhada. Aqui o preço, eu fiz a compra aqui quando o preço estava demonstrando um grande engolfo desse box aqui e com três parciais até alcançar a média branca. Na primeira eu fechei no zero exatamente por conta da média. O preço desceu, veio até aqui a abertura e aí depois ele veio aqui e agulhou. Esse aqui é um ponto de entrada vendedora. Ele pode ter fechado aqui, dando sinal de compra, e essa agulhada aqui, então, esse é um ponto certo de entrada vendedora, tá? Aqui agora o preço chega em região de mínimas, aqui.
fez um reteste aqui embaixo e agora a gente tem uma venda. Essa venda ela não desenrolou na velocidade que deveria ter desenrolado, o que é um ponto preocupante, porque ele pode estar só captando a liquidez desse fundo aqui. Então eu protejo a operação no zero, tá? Para que o preço não volte aqui na cara. E se ele pegar aqui embaixo, pegou. Ele está batendo no 25 do IFR e ele pode querer subir, mas tem uma resistência aqui que é essa linha tracejada. E ele pode querer vir buscar esse outro fundo aqui e a liquidez dele. Saiu no zero, R$ 248, tá ótimo. Encontrou a resistência aqui, a linha tracejada, superou, agora veio em direção à nuvem. Tá vendo como é importante proteger a operação no zero e ter a leitura adequada do IFR? O preço vem retestar essa região de suporte, faz um alerta de entrada na operação, veio retestar aqui o fundo, aqui ele foi barrado aqui no suporte dessa linha tracejada, voltou aqui e está fazendo o formato aqui de um possível W torto. Ele tentou fazer o W torto com os fundos invertidos, não conseguiu, veio aqui novamente, ele não teve continuidade, foi barrado aqui no 50 do IFR, agora desceu, foi barrado no 45 do IFR e também não dá para vender por conta desse suporte aqui, olha. E muita gente vai vender aí. Então o preço ele pode fechar agora aqui para baixo, voltar a subir para vir buscar a média branca lá em cima. Olha lá, aqui muita gente vendeu, com certeza. Não está errado, tá, pessoal? Mas o IFR aqui ele não autoriza essa essa entrada. Esse rompimento aqui pode ser um rompimento falso, até porque depois ele vai ter que enfrentar esse outro aqui de baixo. Então ele pode vir buscar uma certa liquidez compradora aqui, por conta desse box aqui, que foi um box comprador. Ó, fecha para baixo, aí mais gente vende, chega aqui nessa mesma região de fundo e agora o preço ele pode voltar para estopar geral. Ainda tem o 30, ainda tem o 25 para ele conseguir passar, ou seja, não tem caminho livre à frente aqui embaixo para ele conseguir se desenvolver. Na ordem do IFR,
que eu tinha colocado aqui embaixo, o stop ainda não tinha sido acionado. Ó, o stop estaria junto com o preço de abertura. Então, vamos ver se o preço de abertura iria, se eu iria ser estopado ou se eu iria alcançar o alvo no 133.910, que seria essa linha verde aqui. Chegou bem pertinho, eu acredito que ele vai ter continuidade. Vai bater aqui no 70 do IFR, teria pego o alvo. Mas era pegar o alvo certinho. Tá vendo que ele bateu aqui no 70 e recebeu uma baita numa pancada para cima, fazendo novamente um segundo W torto. E agora com uma força aí um pouco maior que provavelmente é, deve vir para romper essa nuvem. Perna um, 2, 3, correção complexa 4, perna 5. Ele pode ter continuidade de baixa se a gente tiver uma movimentação de tendência, ou ele fazendo um perna 5 aqui, vamos considerar aqui. Vamos lá. Veio para romper o fundo e a movimentação, não sei se vem para pegar essa liquidez aqui desse pessoal que defendeu aqui. Preço chega no 25, volta a subir de novo. Aqui nós temos o limite de volatilidade, que pode ser o alvo dessa operação. Passa para cima da nuvem, faz um box verde, tem que retornar para a nuvem e voltar a fechar para cima para a gente poder fazer um scalp de 50 pontos. Ou ele vai pegar direto a média branca aqui. Olha lá, fecha para baixo. Se ele fecha para cima, aí a gente tem um alvo aí a ser trabalhado. Vou até editar, colocar 3 contratos apenas. E o alvo aqui na média branca.
Eita, que eu acho que vem para o stop aqui, porque aqui tinha essa resistência que eu não me atentei. Fiquei olhando só para as médias. Olha, vou inverter. Opa, venda. Vamos colocar a venda agora aqui no limite de volatilidade. Agora a inclinação da média da nuvem já diminui e pode ser que ele venha buscar a média branca aqui, viu? Proteger a operação, sai no zero, melhor, porque aqui está cheirando que o preço vai subir. Só que não, né? Joia, R$ 340, dia encerrado, tá bom? Se você quiser saber mais sobre a Trade Arena, você vai ter um link de cadastro gratuito aqui na descrição do vídeo. E esse aqui é o site da Trade Arena que permite que você trabalhe as contas safe, tá certo? Como é que funciona a conta safe? Você pode pagar uma margem de R$ 25 apenas até uma margem de, aliás, você paga pela conta safe de 25 a R$ 500. O valor do aporte que você decidir fazer quando você conseguir alcançar a margem que você escolheu, que vai de a partir de 1.000 a R$ 10.000, e você alcança 100% da margem, você ganha 100% do valor investido. Então, se você coloca R$ 500 aqui, ao fazer a margem de 2.000, que foi a margem que eu escolhi, eu ganharia mais R$ 500 aqui. E ao dobrar a margem, eu ganharia mais uma vez o valor investido. Então, eu teria um saldo de R$ 1.000 mais o meu investimento, um saldo total de R$ 1.500, tá bom? R$ 1.500 é mais ou menos um salário mínimo, né? E tem gente que faz uma, duas contas safes por dia. Então, faça as contas, tá? E isso você consegue fazer de uma forma muito econômica em relação às opções que a gente tem no mercado financeiro, tá? O diferencial da Trade Arena é que ela limita o ganho do trader a 200%. Mas a depender da sua experiência, da sua margem, do valor do seu investimento, você consegue
fazer o encerramento de contas safes aí em 3 dias, uma semana, um dia, 10 dias, que seja, tá? Então, eu acho que vale a pena você buscar, você tentar aí o, fazer o seu investimento sem prejudicar o seu patrimônio pessoal, familiar, tá certo? Olha só, aqui o resultado que eu tenho é de R$ 407 aqui no dia de hoje, sendo que eu abri essa conta na sexta-feira, data de início. Então, temos apenas 2 dias de operação, tá? Com R$ 407. E eu tenho até o dia 25 de agosto para chegar na meta máxima de 4.000, tá? Se eu quiser fazer 200%, ou na de 2.000, se eu quiser fazer aí 100%. E qualquer valor entre 2.000 e 4.000, você pode encerrar a conta Safe aqui, e aí a Trade Arena deposita o valor aqui em carteira. E o que eu proponho para as pessoas é que as pessoas vão fazendo uma escadinha. Então começa com R$ 25, fecha a conta. No caso, eu fechei com aqui 2.300 e alguma coisa, que deu R$ 51,53, tá? Então, eu fechei essa conta. Com o dinheiro que eu fechei essa conta, eu peguei outra conta de 25. Então, eu não gastei mais nenhum real. Se eu perder essa conta aí, eu não gastei nenhum real do meu bolso. Eu só perdi o tempo. Mas ganhei conhecimento, ganhei experiência, mas não me aperriei, não me desgastei psicológica e emocionalmente, certo? Quando fecha pela segunda vez a conta de 25, aí eu vou ter saldo suficiente para comprar uma conta de 50 sem colocar um real do meu bolso. E eu repito essa conta 2 vezes. E assim eu vou para 100, 150, 200, até R$ 500, certo? Sem arriscar o meu patrimônio, o meu dinheiro, entende? E isso é bacana. Quando você perde uma conta por um deslize emocional, psicológico, uma falha de leitura, uma movimentação radical que muitas vezes está fora do controle de todos, você volta uma casinha no nível de investimento e começa a reconstruir. Então, algumas pessoas conseguem chegar muito rápido, outras conseguem chegar muito devagar. Eu sou um cara muito conservador, eu sou um cara devagar e cada um tem o seu ritmo, tá? Então, considere isso para você. Se você está iniciando e não tem muita grana e não quer colocar a sua grana em risco, e se você já tem alguma experiência, mas só está perdendo, considere operar pela Trade Arena. Qual é o foco disso aqui? É você construir dinheiro com baixo custo na Trade Arena. E quando você tiver um volume de dinheiro para ir a uma mesa proprietária, onde você não fica limitado aos 200%, você vai pagar o plano de uma mesa proprietária sem gastar um real do seu bolso. Foi o dinheiro que você fez na Trade Arena. Ou você construir uma margem para atuar na sua conta real, caso você não curta a ideia de ir para uma mesa proprietária. Tá certo? Se você achou interessante, então, entre em contato aqui comigo nos comentários, tá? Ou vai lá no Instagram, Marcelo com dois L's psicólogo, vai no meu direct, na bio tem meu WhatsApp. Ah, e deixa eu mostrar para vocês aqui os torneios. Por que que eu recomendo que as pessoas venham para a Trade Arena? Olha só, esse aqui é o torneio semanal do índice, que começou hoje e vai terminar no dia 1º, tá? Quando a gente entra aqui, a gente vai ver um ranking. Então, existem, por enquanto, 5 pessoas participando. Olha só que coisa. Uma pessoa conseguiu fazer R$ 2.182, pagando R$ 15 pelo torneio. E se ela se mantiver nessa posição e só tiverem 5 pessoas aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai ganhar 37,50, ou seja, ela ganhou mais do que o dobro do que ela investiu na conta Safe, e esse valor ali no torneio, e esse valor já é suficiente para ela abrir uma conta Safe sem tirar um real do bolso dela.
Então ela gastou apenas 15, fez 37,50, recebeu de volta os 15 e ainda ficou com 15, 30, com, 16, meu Deus do céu, com 17,50, exatamente. Então, pegando esses 37,50, ela pode abrir uma conta safe e ficar com 8,50 no bolso. O segundo colocado, 26,25, então também é dinheiro suficiente para ele abrir uma conta safe a partir de um torneio, tá? Vamos ver o pessoal. Ah, sim, deixa eu só voltar um pouquinho antes. Por que que eu recomendo para você que está começando, para você que só está perdendo? Porque olha só, as pessoas aqui, ó, eles estão, o segundo e o terceiro colocado estão praticamente empatados aqui, né? E o quarto lugar, ele já perdeu 2.281 reais e o quinto, 2.855. Então, olha só, como o torneio é semanal, essas pessoas elas podem recuperar isso aqui e virem até aqui para o primeiro, para o segundo, segunda colocação. Nada impede, porque o limite de perda diária é de 2.000, 2.000 e pouquinho, tá certo? Então, eles podem ter perdido hoje, mas amanhã tem mais, na quarta, na quinta e na sexta. Eles podem mudar esse jogo. Mas quando você não respeita gerenciamento de risco, certo? Eles vão ter que se dar o trabalho de conseguir fazer esses valores só para chegar no zero, tá? Agora, por que que eles se permitem a fazer esse valor? Porque eles pensam numa estratégia e falam, olha, se tudo der errado, o que é que eu vou perder no final das contas? 15 reais, entende? Então você opera com mais tranquilidade. Hoje não foi um dia bom para eles, amanhã faço votos que seja um dia muito melhor. Isso foi no índice. Vamos ver o dólar. Como estão as pessoas no dólar. Só tem uma pessoa no dólar, fez 876 reais, tá? Com o passar dos dias, vão entrando mais pessoas, porque o torneio é semanal. Vamos dar uma olhada aqui no diário, tá? Que é o, o torneio que começa e termina no mesmo dia, que tem 16 pessoas. E olha só quanta gente perdendo dinheiro. No diário, a margem é de 20 mil reais, com 20 mini contratos de índice e 20 mini contratos de dólar. Então, tem pessoas aqui que, assim, o limite de perda é a perda da margem total, por apenas 15 reais. Então, tem gente que já perdeu aqui 9 mil, 7 mil, 6 mil, 4 mil, 486, 295. Quem não operou, não fez nenhuma operação, já está batendo o custo do investimento de 15 reais. E a pessoa que fez apenas 76,60 aqui, ó, já está ganhando 22,50, já está saindo no lucro em relação aos 15 reais que ela pagou, tá? E o primeiro colocado aqui está com 44,98. Então entende que os valores que a Trade Arena está pagando pelo torneio não são aqueles valores que a gente vê em grandes torneios. Por quê? Porque são apenas 15 reais de inscrição, tá? Então, esses valores vão sendo maiores de acordo com o número de participantes que se tem. Mas a ideia aqui é que você consiga se desenvolver, fazer a sua melhor performance e que você utilize aqui o ranking como um estimulador, como um motivador para que você consiga fazer melhor aquilo que você vem fazendo, tá? Se você clicar aqui nesses olhinhos aqui, você consegue ter os pontos certos de entrada na operação desses traders e você pode estudar como que eles estão operando, se eles trabalham com scalp, se eles trabalham com alvos mais longos, e aí você vai conseguindo ver a diferença entre eles. Por exemplo, esse primeiro trader aqui fez 13 operações, essa segunda fez 18 operações, já o terceiro fez apenas 6 operações. E olha só a diferença. Um fez 6 operações com R$ 1.378, o outro fez 18 operações com
cerca de R$ 20 a mais só, tá? Então são estilos de operação diferentes. O que opera menos opera com alvos maiores, o que opera mais opera com alvos menores. E aí o trade está acontecendo, tá bom? Então a gente tem esse torneio, temos o torneio semanal do índice do dólar também, tá? Então a gente tem os ativos separados, que é o semanal do índice e o semanal do dólar. Temos o semanal do índice e do dólar e temos o diário do índice e do dólar. Tá joia? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, coloque um comentário lá para que o YouTube possa levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Agradeço demais a sua atenção até aqui e tchau, tchau.